Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, como a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor? Nós. No caso da opressão dos pobres, dos gemidos, dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras para refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Li aí Salmo 12, 1 a 8, nova vida atualizada. Vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui para ler a Tua palavra, ouvir aquilo que Tu tem a falar para nós nos nossos corações. Ilumina nossas mentes, nossas vidas, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor, e viver ela no dia a dia. Fala para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sempre, irmãos. Ok, meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje, eu quero que você preste atenção, tirada do verso da Bíblia Sagrada, aqui que acabamos de ler, que diz assim, amados, as Escrituras Sagradas. Verso número 8, né? Os perversos andam por toda parte. O mundo está cheio das pessoas que não creem em Deus, que são filhos dos homens, que não têm obedecido a Deus. Né? A gente vê hoje como as coisas estão. As pessoas estão mais alucinadas a fazer as suas próprias vontades. Nossa irmã Zília me conta que quando vinha para a igreja hoje, alguém no caminho abordou, né, carro assim, de uma forma estranha. Mas é assim, é como diz aqui o texto, né? Os perversos andam por toda parte para fazer humilhações, fazer o mal. Então eu quero destacar os versos de número 2, irmãos, verso número 2 aqui nesta noite, conversar com vocês sobre esse texto sagrado, amados também, amados, no verso número 3, e ainda, amados, quero falar sobre o verso número 7. E eu quero nesta noite não me alongar, mas ser objetivo para você. O verso de número 3, irmãos, que diz, o verso número 2 que diz, lábios lisonjeiros e coração dobrado. Olha, meus irmãos, o inimigo, ele está sempre presente, amados. As pessoas são fracas e que têm aberto as portas das suas vidas para que o inimigo entre dentro do coração delas, dentro da casa delas. Né? Certo? E aí semeia todo tipo de coisas erradas. Irmãos, o inimigo, mesmo que ele faça uma coisa boa, aparentemente, mas é sempre para o mal, como diz o irmão Teofilo Quirão. Ele faz um mal, ele faz um bem menor para fazer um mal maior. É verdade, irmãos, né? É sempre assim, ele age de forma sorrateira para enganar. Por isso Jesus advertiu no livro de João 10:10, o inimigo vem para
enganar, para roubar, vem para matar. O inimigo é desse jeito, certo? E ele usa sempre com falsidade, irmãos, né? Para destruir as pessoas, porque quem não tem a certeza absoluta da salvação eterna, não tem essa proteção, não está blindado pelo Espírito Santo, sempre dá lugar a coisas que não é de Deus. Em segundo lugar, eu vou falar sobre o verso 2, irmãos, né? E no verso de número 2, a palavra de Deus, irmão, diz que o Senhor, amados, diz que a palavra no verso número 2, que o Senhor cortará, verso número 3, cortará todos os lábios mentirosos, né? Irmãos, os meios usados pelo inimigo têm sido hoje, está tão comum, né? Tal uma fake news, né? Colocar mentiras na internet. A internet hoje é um palco, não é mais a televisão, não é mais os jornais, eles estão reduzidos, mas a internet as redes sociais. Que quiser difamar uma pessoa, joga uma coisa errada contra a pessoa. Então é assim que ele age, irmãos, né? A vaidade, amado, daqueles que querem denegrir o outro com arrogância, com hipocrisia, meus irmãos, sempre no desejo de enganar, ludibriar, né? E impressionar e destruir o homem, afastar o homem dele confiar em Deus. O verso de número 3, irmãos, fala, queridos, que ele livrará, irmãos, fala sempre, verso 7, né? Verso 7 diz sim, tu guardarás, tu nos livrarás desta geração para sempre. O verso de número 7. Meus irmãos, a maneira de vencer o inimigo, preste atenção, amado, está na Bíblia Sagrada, irmãos. É deixar para Deus resolver as coisas. Quando Moisés percebeu que o povo estava perdendo a batalha ali para entrar nas terras de Canaã, ele subiu um monte e com ele lá seguiu 2 sacerdotes e lá eles colocaram as mãos orando para Deus. E Moisés já velho, cansando, aí os outros seguravam uma mão, levantavam a mão esquerda e seguravam a mão esquerda de Moisés. O outro segurava a mão direita e que a mão de Moisés levantada e levantava a mão direita dele. E eles clamavam a Deus por vitória, que Deus desse vitória para a verdade, para a justiça. E eles conquistaram a vitória. Então é depositar em Deus. Eu Marlene orando a semana inteira pelo avanço missionário. Quando às 3 horas da manhã, vai orar, irmão. Senhor Deus, um campo de batalha, numa trincheira, Senhor. Estamos ali como testemunha tua, pregando o teu evangelho, Senhor. Estamos ali para que as pessoas ouçam a verdade, para que as pessoas creiam em ti, elas abram os corações e recebam a salvação, recebam Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Era assim que nós estávamos orando. Quando eu vi mais de 30 pessoas que foram visitadas por nós de manhã, estavam à noite conosco, foram visitadas à tarde e estavam conosco ali, um culto maravilhoso. Aí no boletim, você vê o templo lá grande, né? E até me preocupei em alugar um prédio grande para uma cidade pequena, mas Deus nos faz surpresa. E quando eu vi aquelas 40 pessoas, 50 que foram conosco, mais 30 que tem ali, né? Levei as cadeiras para o ambiente que nós estávamos, e ali, amado, aquela ruma de gente ouvindo a mensagem do reverendo Marcos Haas. Foi bênção, irmãos. Mas é Deus. É Deus. Então vamos para a mensagem de hoje. E a mensagem que eu quero trazer para você é o verso 1. Lábios lisonjeiros e coração dobrado. Irmãos,
são muitos, né, ou muitas características, irmão, dos lábios lisonjeiros. Olha o que eu estou dizendo, lisonjeiro, né? E coração dobrado, pessoas que são enganadas, irmão, né? Davi, amados, aqui nesse salmo, ele fala com propriedade que tantos os enganados como os que enganam irão de mal a mal. Irmãos, é como um camarada que está se afogando, aí um cara no bote vai dar a mão para tirar ele, ele puxa o cara e vai os dois. O mal é mal e faz mal. O mal é assim, amado, na vida, irmão, né? E digo mais, irmãos, não há meio de se conter a maldade. Não há meio de se conter a maldade, irmão. Mas um dia vai haver a prestação de contas. Eu boto esse boletim aí, no meu comentário, na capa. Eu digo assim, olha, o mal também nos atinge. Nós estamos evangelizando agora como na Ásia, na África, irmãos, pessoas cristãs que estão pregando o Evangelho, o testemunho de Cristo, estão sendo assassinadas, mortas, estão sendo feridas, abadas no calcanhar delas, estão morrendo, mas o crente não olha para a sua própria vida, olha para Cristo, e quando a pessoa crê em Deus, ele nasce de novo, ele ressuscita. A morte que Adão teve espiritual, quando a pessoa crê em Jesus, ele ressuscita, ele passa a ser uma nova criatura. Aí o crente, morrendo na trincheira, ele vai para o céu, não perdeu nada, mas quem morre na maldade vai para o inferno e ainda vai prestar contas. Olha, meus irmãos, quando, amado, as pessoas, elas adulam, bajulam, né? E fazem isso muitas vezes para tirar vantagens. Eu não gosto disso. Vivi no comércio, vivi entre os políticos, né? Mas eu nunca gostei de tirar vantagem. Meu filho passou em 15º lugar, último para ser professor do Estado. E um amigo, deputado, disse: quer que eu passe ele primeiro? Eu disse: muito obrigado. Se Deus quiser, ele é chamado. Se não quiser, ele não é chamado. Amados, nós precisamos, irmãos, não usar os meios escusos da corrupção, amados, das vantagens, como diz aí uma rede de televisão, né? Levar vantagem em tudo. E tudo é no que é errado e no que é certo. Então nós devemos ter muito cuidado, irmãos, na nossa vida, amado. Por quê, amado? As bajulações, irmãos, elas mudam muitas vezes o roteiro, amados, né? E mudam também os propósitos, meus irmãos, né? Que muitas vezes são executados, as pessoas se envolvem, amados, e os que desejam levar vantagens, irmãos, através da bajulação. O verso de número 3 que lemos aqui diz assim: o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e língua que fala soberbamente. Deus não aceita a maldade. Deus não aceita. Nunca faça mal a ninguém. Porque um dia há uma certa conta. O mal se volta para a pessoa. Vá fazendo bem. Alguém diz: você fazendo bem, as pessoas não ganham nada. Não está preocupado com isso. Vá fazendo bem. Quando você não esperar, aquilo que mais você deseja chega nas suas mãos. Chega para você. Irmãos, outra coisa que tem atrapalhado as pessoas, sabe o que é? Às vezes muito simples, eu diria, certo? Entendeu? As pessoas são enganadas pelo seu próprio orgulho. E nós temos que aprender a abrir mão de nós. Eu tinha um colega que dizia assim: comigo é assim. Eu disse: rapaz, nunca diga isso. E comigo é assim, porque se for assim, você não presta. Você diz assim, né? Comigo é o que Deus quiser. Aí você está certo. É assim que se deve fazer, amado, né?
Porque, amados, o orgulho vem das pessoas mais pobres às pessoas mais ricas. E como é perigoso, amado, certo? As pessoas orgulhosas. Porque, amado, o orgulho, eu diria assim, é algo triste. Agora, quem é mau, quem não tem Deus, faz e está nem aí. Nem aí no sentido de que ele não sente, não se toca. Agora, uma pessoa de bem, quando faz uma coisa até inadevidamente que atingiu alguém, ela se penitencia, perdoa a Deus. E Deus, um belo dia, faz ela encontrar com a pessoa e dizer, daquele dia, disse aquilo, me perdoe. A pessoa diz, está certo para perdoar. Olha, meus irmãos, né? O orgulho, ele manifesta dentro de nós algo assim como rebeldia, como arrogância, amado, né? E o orgulho é um defeito do ser humano, amado, né? Que age com o coração presunçoso, como aquele de Faraó, que Deus, presta atenção que eu vou dizer agora, Deus endureceu o coração de Faraó para ele não deixar o povo de Deus sair. Eu me lembro de uma frase do pastor Erivaldo, endureceu. Aí o irmão disse, mas pastor, Deus endureceu o Faraó, então ele tinha. Mas quem tem que decidir é o Faraó. Se ele é orgulhoso ou se é orgulhoso, ele mantém-se no erro. Mas se ele reconhecesse que está errado, ele automaticamente abria mão. Vai embora, povo de Deus, aqui da terra, né, do Faraó. Amados, eu diria mais para vocês, amados. O orgulho é algo que atrapalha, que, amado, olha, cega e tapa os nossos ouvidos, e, amado, atrapalha o nosso entendimento. Não conseguimos entender que fomos orgulhosos, e a gente fica dizendo como aquele ditado que eu disse antes, eu sou assim, não é para ser assim. Em segundo lugar, irmãos, no verso número 3, o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros. Ah, irmão, aqui é uma oração de Davi, esse salmo, né? É para as pessoas que agem assim, amado. O que é os lábios lisonjeiros? As fake news, antigamente eram fofocas, né? Hoje é fake news, né, Genilson? Antigamente era fofoca, né? Entendeu? As pessoas que falam, amado, pelos cotovelos, as pessoas que procedem errado de algo inexistente, amado, muitas vezes para complicar o outro, para jogar sementes que não fertiliza. Irmãos, porque a tendência das pessoas que falam mal umas das outras, irmãos, né, são de pessoas que têm problemas, né? Tem problemas em suas vidas, e muitas vezes essas pessoas, irmãos, procuram descarregar no outro o que ela está sentindo, o que ela está vivendo. Isso é o que acontece, amado, né? Precisamos ter cuidado, irmão, né? Irmãos, o sucesso, amado, das outras, irmãos, pessoas incomoda o lado dos fofoqueiros. O fulano de tal comprou uma Orochi. Pois é. Mas olha aí, o cara tem um carrinho pequenininho, agora está com um grande. Né, irmão? Irmãos, as pessoas naturalmente não aceitam o sucesso dos outros. Né? Não aceitam, amado. E às vezes detona no seu coração. Pois é, fulano, né? Quem diria que ele, né? Passei hoje numa fábrica e disse a Salles brasileiro. Ah não, só Salles. Quem ganhou comigo foi só Salles. Aí eu disse assim, o dono dessa empresa grande, rica, eu conhecia há mais de 30 anos, vendendo detergente numa bicicleta. Irmãos, são pessoas que crescem e incomodam as outras, certo? Por isso que o salmista diz lá no Salmo 52, verso número 2, o seguinte: a tua língua intenta o mal, mesmo como uma navalha amolada, traçando enganos.
só soltando veneno, né, irmãozinho? Soltando veneno para as pessoas, né? Para ver o que vai dar, como vai ser. Irmãos, Davi aqui, ele adverte a esse tipo de procedimentos errados, que isso é da vida cristã, amados. E o verso de número 7 de Gálatas diz assim: não erreis, diz Paulo, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, também isso ele vai o quê? Semear. O que se planta, se colhe. Você não pode plantar milho e colher feijão. Você tem que plantar milho e colher milho. Certo? Irmãos, em toda a vida humana, meus irmãos, né, o homem, ele deve entender, amados, que nada nessa vida passará em brancas nuvens. Haverá sempre uma prestação de contas do que você fez de certo, do que você fez de errado. Balança para lá, né? O certo é Jesus. O erro aqui é, aí Jesus é quem nos dá a salvação, né? Irmãos, isso é muito importante. Então nós podemos dizer, amados, que o pecado ele não prevalece, ele não fica impune, ele será punido. O pecado é punido, e a Bíblia diz lá no livro de Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. Mas a alma que tiver o perdão de Deus, Jesus Cristo morreu por ela na cruz e salva a pessoa. Por isso que o salmista diz mais no Salmo 52, verso número 5, também Deus te destruirá para sempre o arrogante, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. As pessoas pensam que fez maldade, nunca vai parar, aí um dia puxa o tapete, ele vai lá ser sepultado. Para concluir, meus irmãos, verso número 7, livrarás para sempre. Irmãos, Deus está no controle de tudo e nada foge aos seus cuidados. Por isso que o sábio Salomão diz assim: os olhos de Deus estão em todos os lugares. Está vendo para onde os maus estão indo, aonde está entrando as portas que os homens maus entram, e está chegando pertinho dos que ele ama. Ele chega pertinho dele, está ali, encorajando, fortalecendo. Olha, meus irmãos, precisamos aprender a fidelidade a Deus, a sua palavra, irmãos, ter uma vida reta, uma vida justa, amados, porque Deus nos ensina a ser diferente das pessoas erradas. Nós não devemos agir com falsidade, com bajulação, irmãos, e nunca deixar soltar de nós a maldade, mas exercitar o amor, a felicidade e a justiça. É isso que Deus quer que a gente faça, né? Amados, independente, amado, de qualquer coisa que venhamos a conhecer ou não, amado, Deus cuida de nós que somos crentes. Quando erramos e pecamos, Ele então nos perdoa, né? Nos perdoa, amado. Mesmo, amado, viver num mundo de pecado e de injustiça, onde o diabo procura, amado, com as suas tentações, amados, afastar o homem da presença de Deus, amados. Mesmo assim, a palavra de Deus tem sido eficiente para os crentes, amados, que correm perigos, que às vezes, entre situações difíceis, o mais importante, amado, é que o crente que confia em Deus, nas promessas de Deus, elas não serão em vão. Chega o dia que Ele nos premiará. E concluindo, irmãos, uma coisa, amados, que deixa um homem em paz e segurança, amado, e esperança principalmente, amado, é quando ele, amado, vê que o pecado dele foi perdoado por Deus, irmãos, né? E as coisas ficaram claras na visão dela, ela passa a ver um mundo diferente. Compreende ainda, irmãos, os cristãos, amados, eles podem se tranquilizar diante de um mundo perdido, de um mundo que estão vivendo, amado, um futuro
sombrio, todo mundo espera um fim triste, amado, né? Mas Deus estará cuidando do seu povo o tempo todo. Irmãos, nós estamos aqui fazendo o quê? Adorando a Deus, irmãos. Fazendo a maior de todas as atividades que um ser humano pode fazer ao soberano, ao poderoso, a Deus, é estar na casa dele, amados, adorando a ele e concordando com ele. Olha, meus irmãos, e o que deixa o cristão feliz é saber que um dia, quando tudo terminar aqui, ele se mudará da terra para o céu. Como eu creio que a minha filha será a filha da irmã Aloysília Canista, no céu com Jesus, morando com ele lá. Vamos falar, se encontrar com todos eles. Eu quero concluir contando uma historiazinha. Quando assim que um pastor estava desfrutando ali a mata, os campos, de repente ele viu aquela águia subir, porque a águia é a sobe mais alta, é a que tem a visão mais longa, e aquela águia subindo, aí de repente a águia faz assim, cai, morta no chão. O pastor correu, foi Deus que criou, quando o pastor pegou a águia que virou ela, né, um bichinho daqueles furão. E ela pegou nas cadelas para comer esse amor. O bichinho furão teve uma oportunidade de furar a águia. Furou no coração da águia e matou a águia. E a águia morreu por quê? Com uma presa que ela iria degustar. O mundo amado, às vezes parece isso aí. As pessoas pensam que pode levar vantagem em tudo, e aí crescer demais, e a queda muitas vezes é a pique. Que Deus, irmão, nos ensine a perseverar e andar por toda parte, amado, vencendo contra os perversos desta vida. Que Deus te abençoe. Amém, irmãos?